Meus irmãos, nesse dia tão especial, celebração da ceia do Senhor, eu quero mais uma vez declarar que nós somos membros uns dos outros, pois fazemos parte do corpo de Cristo. Somos membros uns dos outros, fazemos parte do corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, e Cristo o cabeça da igreja, ou a cabeça da igreja. Diante disso, meus irmãos, eu quero ler com os irmãos dois textos bíblicos. Você pode abrir a sua Bíblia, né? Nos slides eu tinha mandado já separadinho. Romanos capítulo 12, carta de Paulo aos Romanos capítulo 12, verso 4 e 5. E depois, primeira carta de Paulo aos Coríntios, também 12, 26 e 27. Então, primeiro, Romanos 12, 4 e 5. E logo depois, 1 Coríntios 12, 26 e 27. Amém? Todos acharam? Amém? Podemos fazer a leitura? Mesmo assentados, os irmãos estão, podem continuar. Vou fazer essa leitura. Romanos 12, 4 e 5, o texto bíblico diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. 1 Coríntios 12 agora, 26 e 27. 1 Coríntios 12. Puxa mais um pouquinho as folhinhas para frente, isso. 1 Coríntios 12, 26 e 27. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Volta lá no slide, no 26. Nós vamos ler todos juntos como está lá no nosso multimídia, tá bom? Vamos lá? De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Amém? Aplica, Senhor, a Tua palavra aos nossos corações. Usa, Pai, esse Teu servo conforme a Tua vontade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Dá um pouquinho de retorno para mim, aqui, só para eu não gritar muito. A gente não se ouve. Parece que os irmãos não estão ouvindo também. Meus irmãos, texto bíblico, o apóstolo Paulo, mesmo escritor, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escreve a duas igrejas com duas realidades, um pouco diferentes, mas com necessidades iguais. Primeiro, a igreja de Roma. Segundo, a igreja de Corinto. Paulo escreve cartas específicas para aquela igreja. E aí a gente pega esses dois textos e vê como as duas igrejas precisavam ter a compreensão de que a igreja do Senhor precisa viver unida, porque ela é o corpo de Cristo. Eu sozinho não sou igreja. Queridos, nós vivemos dias em que algumas pessoas estão achando que podem viver dissociadas, divorciadas do corpo de Cristo. Estamos vivendo os tempos dos desengrejados. As pessoas muitas vezes têm decepções com pessoas e culpam Cristo por isso, né?
eles se decepcionam de repente com um irmão, com uma irmã, tem uma situação lá na igreja, e aí se afastam, saem falando mal da igreja, saem falando mal do ministério, saem falando mal de todo mundo, e esquece que quando fazem isso, estão tentando denegrir o corpo de Cristo, do qual ele era membro. Nós vivemos dias, meus irmãos, em que a igreja precisa mais do que nunca lembrar que para honrar ao Senhor precisa estar ligado ao corpo. E que eu, junto com você, 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Mas um com o outro, juntos aqui como estamos, nós somos o corpo de Cristo. Eu sou membro, você é membro, Cristo é o cabeça. A unidade da igreja, meus irmãos, sempre foi uma prioridade em Cristo nos apóstolos. Jesus, quando chama os discípulos, e aí ele separa ali os 12 apóstolos, cada um diferente do outro, 3 anos Jesus trabalhando aqueles homens para que fossem um. 3 anos Jesus trabalhando aqueles homens para que eles fossem unidos, vivessem em união, que tivessem um mesmo propósito, uma mesma visão, que assumissem a missão que o Senhor os estava preparando. Porque Jesus voltaria aos céus e o Espírito Santo os capacitaria para eles darem continuidade à obra. Jesus une os seus discípulos e os seus apóstolos, e a argamassa que une esses tijolinhos, meus irmãos, ao edifício é o próprio Cristo, é o Espírito Santo, que nos une. Nós não somos aqui unidos porque temos a mesma escolaridade, ou porque temos o mesmo questão social, ou porque torcemos para o mesmo time. Não somos unidos por isso. Somos unidos porque todos fomos salvos, resgatados, transformados pelo poder de Jesus Cristo. Em Cristo somos um. Em Cristo somos um. A argamassa do edifício, que o apóstolo Paulo gosta de chamar a igreja, né, do edifício, a lavoura de Deus, é edifício, né? Ele vai dizer o quê? Essa argamassa sempre é o amor, meus irmãos, que recebemos primeiro de Deus em Cristo Jesus, que nos amou primeiro, e por isso temos condições de amar. E eu, para amar o Alcir, eu não preciso torcer para o mesmo time que ele, não, né? Ter a mesma visão política que ele, não. Eu não preciso, para amar o Alcir, ter o mesmo carro que ele tem, ou pegar o mesmo ônibus ou trem que ele pega. Não, eu amo o Alcir em Cristo Jesus, ele me ama em Cristo Jesus, porque Cristo nos amou primeiro. E aí, quando nos encontramos e nos reunimos para a adoração do Senhor, nós somos igreja do Senhor. Igreja do Senhor, né? O homem institui, meus irmãos, é natural. Tem aqui o nome, né? Igreja Batista Central de Lucas. Vamos subir na rua Ottawa lá, né, pastor Elias? Tem o nome, Assembleia de Deus de Parada de Lucas, tudo normal. Mas é a igreja do Senhor que se reúne. Porque quando Cristo voltar e chamar a sua igreja, ele não vai chamar plaquinha, ninguém vai subir com plaquinha na mão, né? Nós somos um em Cristo Jesus. Amém? Jesus é o exemplo de amor sacrificial em favor do outro. Agora, meus irmãos, diante de tantas diferenças, né? Diante de tantas diferenças, a mão tem 5 dedos, um diferente do outro. Mas alguém quer perder o mindinho? Nem a unha, né? Nem a unha a gente quer perder. Tudo diferente, mas fazem parte da mão. São essenciais para a mão. Diante de tantas diferenças, então, como manter a unidade em tempos de distanciamento? O homem arrumou um jeito, acho que o inimigo colocou isso, de distanciar. Mas ele quebrou a cara. Ele pensou que ia frear a igreja. Meus irmãos, mesmo
quando o templo ainda estava fechado por causa das ordens das autoridades. A igreja não parou. E digo mais, como a igreja trabalhou nesses tempos? Como, graças ao bom Deus, nós usamos essa tecnologia aí, e aí, daquele serviço de formiguinha, um fala para um fala para o outro, um visita, o outro faz e tudo, e como o nome do Senhor foi glorificado. Eu conversava com alguns colegas pastores e falava assim: vocês têm percebido como Deus tem falado à igreja nos tempos que nós estamos vivendo? Como Deus tem despertado a igreja para esses tempos, no meio da dificuldade? Porque o que forja o bom aço, meus irmãos, é o fogo. É na dificuldade que nós verdadeiramente nos atrelamos, nos chegamos e vemos verdadeiramente o Senhor agir no meio da igreja e das nossas vidas em particular, né? Eu oro, meus irmãos, eu tenho vida de oração, eu busco ao Senhor, mas eu tenho que confessar, se aparecer uma dorzinha, se eu tiver que fazer um exame, se eu tiver alguma coisa mais séria para resolver no dia seguinte, o que eu faço? Oro muito mais. Não é verdade? Oro muito mais. É no fogo que o aço é forjado. Como manter a unidade em tempos de distanciamento? Primeiro, queridos, mantendo acesa a chama do amor. Importe-se com o seu irmão. Importe-se com o que o seu próximo está vivendo, está passando. No texto de 1 Coríntios, no capítulo 12, verso 26, apóstolo Paulo disse para a igreja assim: quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. O que o pastor costuma dizer, né? Tua alegria, minha vitória, tua alegria. É assim que nós caminhamos. E se importando, assim como Cristo se importa conosco, meus irmãos, no grupo de intercessão, quando nós estamos colocando ali os nossos pedidos, as nossas necessidades, nós estamos aí atentos ao que o Senhor verdadeiramente tem feito na vida dos nossos irmãos. E aí chega alguém, coloca um pedido, e aí os irmãos começam a orar, começam a visitar, começam a interceder por aquela questão. Quando vem a notícia, está tudo bem, e a alegria é de todos. Assim funciona o corpo de Cristo, assim caminha a igreja do Senhor. Essa semana nós tomamos um susto, né? Tomamos um susto essa semana, mas o povo começou a orar, e para a glória de Deus, a resposta da oração está aqui hoje de manhã, né? Deus abençoe sua vida, viu, Kaique? Deus abençoe. Como nós oramos, né? Tivemos aí a nossa irmã Amanda, né, fazer a cirurgia dela do ouvido, uma cirurgia tão minuciosa, meus irmãos, e a igreja orando, e aí plano de saúde não deixa, e não vai fazer, e de repente Deus abre as portas, operou e está em casa. Glória a Deus, meus irmãos, está em casa. Exame da nossa irmã Marta, 3, 4 vezes ir fazer o exame e não conseguia, aquela ressonância com contraste para uma pessoa que é alérgica. Você sabe o que é isso? O perigo dessas coisas. E aí, não vou fazer, e o médico precisa ter um médico presente e tudo, e a gente chorando, e a irmã precisando fazer o exame. E aí Deus de repente abre uma porta, um médico se interessa pelo caso dela, da onde ela menos se espera, e dele fala assim: olha, volta aqui semana que vem que eu vou fazer o seu exame. Meus irmãos, irmã Marta fez o exame, fez a ressonância com contraste, e nem parecia que ela era alérgica, não teve nada. Glória a Deus. Isso é o quê? É a igreja, meus irmãos, é Deus agindo, a igreja orando, buscando, clamando, e Deus atendendo. A igreja é um organismo vivo, Cristo é o cabeça do corpo, você, eu, nós, cada um de nós juntos somos o corpo de Jesus Cristo, meus irmãos. As lágrimas do meu irmão tocam o meu coração, a alegria do meu irmão coloca um sorriso nos meus lábios. Assim deve ser a caminhada da igreja
de Jesus Cristo. Como manter a unidade nesses tempos? Amor, meus irmãos, amor, se importando uns com os outros. Outra maneira, meus irmãos, é lembrando que dependemos uns dos outros. Além da gente se importar com a luta ou com a alegria do irmão, nós precisamos lembrar que nós não somos uma ilha, isolados, não. Nós dependemos uns dos outros, sim. Não, eu não preciso de ninguém, meus irmãos, não. O cristão não. O cristão não vive isolado. O cristão não pode se achar autossuficiente. Primeiro ele depende de Deus. E Deus usa o outro para me abençoar. Usa o outro para me exortar. Usa o outro para ir me buscar, para me levantar quando eu estou caído, para me dar uma palavra no momento que eu preciso. Nós dependemos uns dos outros. Romanos 12, verso 5 diz assim: assim também em Cristo nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Meus irmãos, se cortar essa mão aqui, tão bonita, que funciona tão bem, se cortar e deixar no chão, daqui a algumas horas, ela já vai apodrecer, não vai servir, vai cheirar mal, não vai servir para mais nada. Ela funciona porque ela está ligada ao corpo. Ela depende, ela não tem vida nela mesma, ela depende das vezes levar o sangue, irrigar o sangue para lá, para cá, né? Essa semana eu estava conversando com o José, e ele falando do acidente na mão dele, mostrando aqui, e falando, olha, essa parte aqui é dormente, que tinha uma veiazinha aqui, que o médico não ligou, essa parte eu sinto dormente aqui, olha a importância. Cada ligamento, né? Acidente que o Júnior teve com a mão dele, né? Deus precisou levantar um neurocirurgião específico de mão para poder reconstruir ali os ligamentos, tendões da mão do servo do Senhor. Meus irmãos, nós não somos autossuficientes, um membro precisa estar ligado ao corpo. Essa história de que para servir a Deus eu não preciso de igreja, isso é coisa do inimigo, meus irmãos. Isso é coisa do inimigo. Muitas vezes de pessoas que só veem defeito na igreja, só veem defeito nos outros e nunca olham para os seus próprios defeitos. E aí saem por aí procurando uma igreja perfeita. Vocês conhecem a história do homem que procurava uma igreja perfeita, né? Tinha um certo homem que não conseguia ficar em igreja nenhuma, porque ele chegava na igreja, toda igreja que ele chegava, ele via tanto defeito, e aí ele não conseguia ficar, ele saiu por aí, agora também só vou ficar na igreja que eu encontrar que for perfeita. E andou para um lado, para o outro, e correu, e buscou, anos depois, ele encontrou a igreja perfeita. Chegou, falou para o líder daquela igreja, eu quero ficar aqui, porque essa igreja é perfeita. E aquele líder falou para ele assim, não, você não pode ficar aqui, porque você está cheio de defeitos, se você entrar na igreja perfeita, você vai prejudicar a igreja. Pode ir embora, você não tem lugar com a gente não. Meus irmãos, a igreja somos nós, unidos uns com os outros, com os nossos defeitos, com as nossas questões, com os nossos traumas, com as nossas mazelas, mas todos prostrados servindo ao Senhor Jesus Cristo. Um maiorzinho, um mais baixinho, um mais fortinho, um mais magrinho, né? Um estudou uma vida toda, o outro não teve oportunidade de estudar, um ganha pouco, outro ganha muito, um está empregado, outro está desempregado, mas o importante é que o que nos une é Jesus Cristo. É Jesus Cristo, dependemos uns dos outros. Dependemos uns dos outros, e glórias a Deus, essa igreja terrena, ela não é perfeita. Perfeito é o Senhor da igreja, que é Jesus Cristo. Porque se a igreja fosse perfeita, só para os perfeitos, nós não poderíamos fazer parte dela. Nós não poderíamos fazer parte dela. Viver em unidade não apaga as nossas diferenças, mas Deus não exige que nós sejamos idênticos.
mas sim que sejamos unidos. Unidos. Deus não exige que cada dedo seja igual ao outro, mas que eles estejam unidos à mão. O corpo tem muitos membros diferentes, cada um tem a sua importância. Nós não queremos perder nenhumzinho do nosso corpo. Não abrimos mão de ninguém. Você é importante demais para Jesus. Você é importante demais para a igreja do Senhor. Nós não abrimos mão, o Senhor Jesus não abre mão de você, e nós como igreja de Cristo não abrimos mão de você também. Tenha a certeza disso. Você não precisa fazer nada, o que você precisa fazer é se render ao Senhor, colocar a sua vida diante de Jesus, e caminhar na presença dEle. É isso que a igreja precisa, de homens e mulheres falhos, mas que procuram acertar, vivendo na presença do Senhor a cada dia. Quando erro, me arrependo, peço perdão e continuo em frente. Ninguém fica para trás. Ninguém fica para trás. O mais forte, o mais santificado, o mais ligado com o Senhor, dá suporte ao mais dá suporte ao mais fraquinho, ao que ainda está no início, ao que é meio trôpego, vai lá dar suporte. A palavra dar suporte, suportando-vos uns aos outros, que a Bíblia apresenta, não é que você tem que aturar, eu tenho que aturar o Mateus, não é isso não, é dar suporte a ele. Suportar é você colocar uma escora para que ele não caia, é você colocar o ombro debaixo da axila dele ali, e levantar e caminhar com ele. Isso é que é dar suporte. Isso é que é suportar. Lembrando que nós dependemos uns dos outros. Hoje eu suporto Mateus, amanhã o Mateus me dá suporte, né? Dou suporte para ele hoje, amanhã ele me dá suporte, né? Porque o dia de amanhã, tu que está em pé, cuidado para que não caia, né? Cuidado para que não caia. Dependemos uns dos outros. Por fim, meus irmãos, caminhando para o final nessa palavra, contribuindo com a sua vida para o bem do corpo de Cristo. Não há membro inútil. No corpo de Cristo não há membro inútil. Todos servem. Todos devem ser servos. Todos, cada um na sua particularidade, do seu jeito, deve servir ao Senhor. Deve estar junto na comunhão em servir ao Senhor. Por quê? Porque foram comprados pelo mesmo preço de sangue derramado na cruz do Calvário. 1 Coríntios 2, 27 diz: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Quando me uno, quando estou na igreja, eu sou o corpo. Mas onde eu estiver, eu tenho que lembrar que eu sou membro. E eu tenho que honrar o corpo com a minha vida, porque eu sou membro. Com o meu testemunho, porque eu sou membro. Com aquilo que eu falo, porque eu sou membro do corpo de Cristo. Com aquilo que das minhas atitudes, porque eu sou membro do corpo de Cristo. Eu contribuo com a minha vida para o fortalecimento do corpo de Cristo. Doe-se à igreja do Senhor. Doe a sua vida ao corpo. Doe o seu trabalho ao corpo. Doe o seu entendimento, doe os seus dons, doe os seus talentos ao corpo. Trabalhe, faça a obra do Senhor. Coloque-se à frente, às mãos do Senhor, para que Ele use você. Não enterre os teus talentos. Não abandone os teus dons. Coloca tudo nas mãos do Senhor. Se o Senhor te deu e você sabe fazer, não é para que você não faça, é para que você coloque a serviço do corpo de Cristo, para a honra e para a glória de Deus. A maneira prática, querido, de servir a Deus é servindo do corpo de Cristo, seu Filho. Ah, eu sou servo de Deus, mas não vai a um evangelismo, não faz uma visita, mal ora, quase não lê a Bíblia.
Como é que serve ao Senhor? Me explica, porque não dá para entender. Não vai aos cultos, não frequenta a casa do Senhor, não vai no culto de oração. Serve como? Sabe tocar, não toca, sabe cantar, não canta, sabe atender, não atende, sabe visitar, não visita. E fala que serve ao Senhor como? Contribua com a sua vida para o bem do corpo, para a edificação do corpo de Cristo. A maneira prática de servir a Deus é servindo no corpo de Cristo, é servindo ao próximo. Lembra o que Jesus ensinou? Ah, Senhor, mas quando te vimos com sede, com fome, quando te visitamos, quando fizeste a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Então, quando nós servimos uns aos outros, nós servimos a Deus. Nós servimos a igreja, nós servimos ao Senhor. Meus irmãos, coisa triste é quando a gente descobre que está com um parasita no corpo. Coisa terrível. Você descobre que tem um parasita no corpo. Você vai no médico, faz o exame e aparece lá. Né? Não vou falar os nomes aqui não, eu tinha até separado os nomes, mas é até nojento, né? Vou falar os nomes aqui não. O pessoal aí do ensino fundamental, ensino fundamental 2, está estudando tudo isso. Eu sei porque o André também está estudando essas coisas, né? Então até te sobe a memória. Mas aí, por quê? Ele suga, daqui a pouco você está até com anemia. E não sabe por quê. Aquele parasita ali sugando o seu corpo. Tirando, ele não faz nada, ele só suga. Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, porque as nossas igrejas não têm membros parasitas, amém? Amém, não tem. Porque cada membro serve ao Senhor, com aquilo que o Senhor colocou nele para servir. Não tem ninguém que só fica sugando. Não tem ninguém que só quer abençoado, mas não abençoa ninguém. Não tem ninguém que só quer ser lembrado, mas não lembra de ninguém. Não tem ninguém que só quer ser visitado, mas não visita ninguém. Não quer ninguém que só ore por mim, mas não ora por ninguém. Glórias a Deus, nós não temos isso nas nossas igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas lá na França, meus irmãos, está horrível o negócio. Sabe, aqui nós não temos essas coisas não, viu? Parada de Lucas, nenhuma igreja de Parada de Lucas tem essas coisas. Não, pastor? Não tem não. Mas na França está terrível, meus irmãos. Olha, tem que orar muito lá pela França, está terrível. Né? Não, meus irmãos, Deus nos chamou para servir. Jesus nos deu exemplo disso. Ele serviu ao Pai, servindo a nós aqui. Eu não vim para ser servido, mas para servir. Contribua com a sua vida, com o seu coração, com seus talentos, com seus bens, para a obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Como manter a unidade em tempos de distanciamento? Mantenha acesa a chama do amor cristão. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Ame ao teu próximo como Jesus te amou. Lembre-se que dependemos uns dos outros. Nós não somos autônomos, nós dependemos uns dos outros. E contribua com a sua vida para o bem do corpo de Cristo. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. O Senhor está te chamando para exercer a função que Ele tem para você no corpo de Cristo. O Senhor está te chamando para que você continue sendo bênção do corpo de Cristo. Para que você fique firme, grudado como membro do corpo de Cristo e não se distancie do corpo. O Senhor está nos exortando nessa manhã, meus irmãos, para que nós arregacemos as mangas e trabalhemos, servamos uns aos outros, servindo ao Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? É isso que o Senhor está nos chamando nesta manhã. Coloca a tua vida diante do Senhor.
Você vai poder participar da ceia do Senhor aqui. É o momento em que você vai lembrar que mesmo não sendo merecedor, Jesus morreu por você. Você vai lembrar que mesmo não merecendo nada, o Senhor olhou para a sua vida, para a minha vida, e cheio de compaixão, Ele teve misericórdia, Ele olhou para a minha miséria com o coração, misericórdia, olhou para a minha miséria com o coração, e veio e morreu por mim, para perdoar os meus pecados e para me salvar. Coloca a sua vida diante do Senhor. Fala: Senhor, eu quero participar da ceia do Senhor. Eu sei que eu sou falho, eu sei que eu tenho dificuldade, mas, Senhor, perdoa as minhas falhas. Faz-me digno desse momento, ajuda-me, Senhor. Eu quero honrar o Senhor nesse memorial, lembrando do sacrifício do Teu Filho pela minha vida. Oh, Deus bendito. Pai maravilhoso, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Pai, nós somos igreja do Senhor. Eu, com os meus irmãos, membros uns dos outros, te adoramos, porque somos igreja do Senhor, guiados pelo cabeça que é Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor. Que privilégio, Pai. Que privilégio, Senhor. Não ser merecedor, mas a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia nos alcançou, nos arrebanhou para fazermos parte do Teu rebanho. Tu que és o bom pastor em Cristo Jesus. Louvado seja o Teu nome. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Perdoa as nossas falhas, os momentos de fraqueza, as dificuldades. Perdoa, Senhor, aquilo que algumas vezes deveríamos fazer pelo Senhor e não fizemos. Deveríamos, ó Pai, nos empenhar em concretizar e não conseguimos. Perdoa e ajuda-nos, ó Pai, renova em nós o amor, a alegria de servir ao Senhor a cada dia, Pai. Nesses dias de distanciamento, Pai, ninguém que não está podendo vir aqui ao templo, ninguém se sinta só. Ninguém, Pai, se sinta separado do corpo, ó Pai, mas que seja visitado pelo Senhor nesse momento, para a glória do Teu nome. E, ó Pai, como temos pedido, dá fim nessa pandemia, Senhor. Dá fim nesse vírus, ó Pai. Lança por terra, Pai, todo intuito do maligno e do homem em querer atrapalhar a marcha da Tua igreja, Pai. Está derrotado em nome de Jesus. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja. Ela seguirá marchando a cada dia, até aquele grande dia, o dia do Senhor. Muito obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado pela Tua palavra aos nossos corações. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, amém.